Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão, como todos vocês sabem, está indo este ano para a COP27. A gente vai participar das discussões sobre clima que vai acontecer em Sharm el-Sheikh, no Egito. Isso já a gente está fazendo uma palhinha, uma antecipação do que vai acontecer lá. Hoje a gente está aqui na ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio aqui, e aqui ao meu lado agora está a Débora Vieitas, que é a CEO aqui da ANCHAM. Tudo bem, Débora? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigada, Carlão. Olha, o Fala Carlão é sempre um programa de agenda positiva. Antes da gente falar da COP, eu queria falar um pouquinho da ANCHAM. Me conta um pouquinho desenho para o meu público, o que é a ANCHAM, enfim, qual é a história dela um pouquinho, qual é a sua história, só para a gente situar aqui. Bom, primeiro, a ANCHAM é a Câmara Americana que nasce da iniciativa de empresários brasileiros e americanos em 1919, ou seja, nós somos uma Câmara mais que centenária, né? E hoje nós reunimos 4.000 empresas em 3 estados da federação, onde nós temos nossos 16 escritórios. Então nós somos uma entidade nacional, uma entidade que tem uma característica muito interessante, porque a gente é multissetorial, nós temos empresas de todos os setores. Nós reunimos aqui 70% de empresas brasileiras e 30% de empresas multinacionais, entre as quais as americanas. Sim. Então o tempo passou e a ANCHAM evoluiu, e os sócios que estão conosco vêm aqui buscar o que são as melhores práticas empresariais. O que a gente deve esperar dessa maior economia do mundo e da sua relação com o Brasil. Como eu posso atualizar a minha empresa e desenvolver relacionamentos que sejam bons para os meus negócios. É isso o que os associados da ANCHAM fazem aqui. Maravilha, viu? Olha só quanta notícia boa. Notícia boa que eu recebi hoje, inclusive, me parece que o PIB, entre o PIB de comércio do Brasil e dos Estados Unidos, parece que deu um salto gigantesco aí, né? Como é que foi isso? A soma das exportações junto com as importações que nós trocamos está atingindo a casa dos 70 bilhões de dólares até setembro deste ano, o que é um recorde absoluto desde 2013. Então, eu acho que isso a gente tem que festejar, até porque os Estados Unidos, embora seja o nosso segundo maior parceiro comercial, é o país para o qual as nossas exportações são mais qualificadas. Entendi. É lá onde a gente tem não só commodities, mas temos produtos que agregam valor agregado de transformação. Exatamente. Maravilha. E você está nessa posição aqui há quanto tempo? Estou aqui como CEO da ANCHAM há 7 anos. Eu ouvi dizer que agora parece que em dezembro você já vai passar o bastão. Como é que é isso? Exatamente. Eu acredito que foi um ciclo longo, um ciclo de muita transformação, onde nós tivemos, eu diria, um desafio como foi a pandemia. Nós que somos uma entidade que faz sempre um trabalho muito presencial, né? Pois é. Tivemos que aprender todo um universo do digital, entrou na nossa vida. Mas isso foi bom, né, Débora? Foi porque excelente. A gente tem aqui hoje um evento presencial e muito provavelmente há muito mais gente assistindo este evento presencial aqui do que aqui mesmo, não é verdade? E foi muito importante porque os nossos sócios sentiram o que é realmente fazer parte de uma entidade nacional. Sim. Durante a pandemia, por exemplo, o nível de colaboração que existiu entre os sócios, todos ajudando a resolução de problemas dentro do espaço da ANCHAM, foi algo extremamente espetacular. Olha, que beleza, viu? E, olha, eu não posso deixar de te perguntar, porque o meu programa, na verdade, eu nunca começo assim dessa forma. Eu sempre começo dizendo que lá ninguém nasce CEO de nada, porque todo mundo tem uma boa história para contar. Já que a gente já começou falando que você é a CEO, mas já dei essa palhinha que você está deixando, eu queria que você contasse um pouquinho para o meu público a sua história, um pouquinho, em resumo, como é que você chegou aqui? Pois não. Olha, acho que, em primeiro lugar, eu entendo que eu sempre tive algumas características que favoreceram isso. Então, eu, na verdade, tenho um centro de interesses muito amplo. Eu gosto muito... Curiosa. Muito curiosa de aprender sobre diversas áreas. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, então isso sempre me motivou muito. E sempre gostei um pouco da função de liderança. Entendi. Né?
Isso fez, para começar, com que eu tivesse, na verdade, feito 2 faculdades, então uma de administração e outra de jornalismo. Olha só, nós somos colegas, hein? Olha só, que maravilha. Isso já mostra um pouco a diversidade dos interesses. Eu trabalhei alguns anos na administração pública, depois eu passei para o setor privado, onde eu fui trabalhar em banco na área internacional. Ah, entendi. E posso dizer que eu passei 30 anos trabalhando em bancos, quando a minha última posição foi ser CEO de um banco de origem portuguesa, a Caixa Geral de Depósitos. Ah, então, entendi. eu fiz toda uma trajetória bancária, passando por muitas instituições e terminando como CEO de uma subsidiária de um banco português. Nessa trajetória também eu tive uma experiência de ser a presidente da Associação dos Bancos Internacionais. Ah, olha então, só. Mais uma experiência que casa um pouco com esse trabalho que hoje eu desenvolvo na Anshan. E após 30 anos de bancos, eu disse, é possível fazer outras coisas. E quando eu recebi... Eu te admiro, já estou te aprendendo a te admirar pelo seguinte, uma pessoa que resolve, depois de 30 anos, transformar a vida, é uma pessoa corajosa, né? Não é não? Com certeza, com certeza. Sofá não é com você, decididamente, né? Não. E após esses 7 anos que eu estou aqui liderando a Anshan, acho que eu pude trazer a minha experiência profissional de gestão, a experiência financeira, afinal de contas, claro. É a característica forte, né? E também essa questão da liderança e do que a gente chama o advocacy, né? Que é a relação entre o setor público e o setor privado, como melhorar as pautas comuns. Então, foi isso que eu fiz aqui esses 7 anos. E como disse você, que eu não gosto de sofá, isso é a pura verdade. Estou aqui para os próximos desafios, muito sejam legal. eles quais forem. Agora vem cá, o Vieitas, esse sobrenome, agora eu fiquei curioso. De onde vem? Com os seus pais? Como é que é? Exato, na verdade, o Vieitas vem do norte de Portugal, da cidade de Viana do Castelo. Ah, perfeito. E é lá que você encontra os Vieitas. E eu tenho um nome do meio, que é Stern, que é alemão. Então você viu que eu sou uma mistura de alemão com português. E essa mistura de alemão com português nasceu em que lugar? Em São Paulo. Então é paulistana. Sou paulistana. Maravilha. Agora que a gente já deu uma situada, hoje aconteceu aqui, olha, um lançamento chamado Brasil pelo Meio Ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente, vocês que acompanham o nosso programa sabem da nossa extrema ligação com o agronegócio brasileiro. É por isso que a gente vive, a gente nasceu nesse assunto, mas a gente quer cada vez mais, vamos dizer, expandir esse conceito do agronegócio. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu acho que nos últimos anos isso ficou muito mais evidente ainda, é que a agricultura, ela só é agricultura andando de braços dados com o meio ambiente, e o agricultor de verdade é uma pessoa que preserva o meio ambiente, é uma pessoa preocupada com tudo isso, preocupada com, enfim, eu falo sempre preocupada com as 3 letrinhas do ESG. Eu acho o seguinte, quanto mais produtivo for uma fazenda, mais ele vai estar dentro dos conceitos do ESG. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que a Anshan chega nesse tema. Nós percebemos que seria muito importante dar visibilidade a todo esse esforço que o setor privado está fazendo, seja no agro, seja nos demais setores, em adotar práticas mais sustentáveis e, portanto, qualificar o produto brasileiro como um produto de menor grau de carbono do que em muitos outros lugares do mundo, porque nós somos muito beneficiados aqui por uma agricultura muito produtiva e que foca em ser uma agricultura de menor emissão de carbono, assim como as práticas industriais são favorecidas pelo fato, por exemplo, que no Brasil nós temos muitas energias verdes. Sim. E as empresas têm feito um esforço de substituição importante. Sim. Mas esses não são os únicos exemplos, eu os trouxe muito mais porque a gente fala do agro aqui. A ideia nossa foi criar um inventário dessas boas práticas para que eles pudessem ser compartilhados com todas as empresas interessadas, sejam elas de médio ou pequeno porte, e que ele pudesse ser também uma ferramenta de divulgação internacional do Brasil, para que o mundo saiba
o Brasil tem um setor privado preocupado e atuante em sustentabilidade. Então, o Brasil não depende de políticas governamentais para fazer a evolução nas questões de mudanças climáticas. É lógico que os incentivos que o governo possa trazer, financiamentos, regulação de um mercado de carbono, são todos importantíssimos e necessários. Mas o setor privado tem que caminhar com as suas próprias pernas, porque, como você bem lembrou, até no agro, como é que a gente cuida da perenidade daquilo que é a nossa fonte de resultado? É que sabe o que acontece? Essas palavras, elas de tão batidas e tão usadas, as pessoas parecem que esqueceram um pouco do cerne do que elas representam. Eu falo que sustentabilidade, ela tem a ver com sustento, e sustento tem a ver com a possibilidade de você fazer amanhã aquilo que você está fazendo bem feito hoje, de fazer depois de amanhã. É simples assim, não é? Sem dúvida. E uma coisa muito importante, as práticas empresariais são importantes, mas as práticas de cada indivíduo também são. Então, acho que o nosso recado aqui como... Pois é, e esse recado é importante, né? Até porque trouxe aqui, vocês já acompanharam a entrevista aí também do Walter Schalka, o presidente da Suzano. Ele trouxe uma reflexão que eu acho fantástica e eu quero que você seja a porta-voz dessa reflexão, então, né? Que sustentabilidade não é só uma coisa de empresas e governo, ela afeta os indivíduos, e os indivíduos podem ser um dos principais motores dessa nossa revolução em direção à sustentabilidade. É uma coisa que eu falar assim, não existe, como é que fala assim, produtor sustentável, não existe mercado sustentável se não tiver consumidor sustentável, né? O consumidor é que manda, né? É isso mesmo. Ô Débora, eu adorei a conversa com você, eu queria te agradecer muito, enfim, colocar as portas do nosso programa sempre à sua disposição. E finalmente, só para a gente fechar, afinal de contas esse papo foi importante aqui, nós estamos falando que a gente vai para a COP27, eu vou te encontrar na COP27? Vai sim. Como é que vai ser o trabalho de vocês lá? Qual que é a expectativa de vocês para a COP27? Como você sabe, o nosso parceiro é a Câmara de Comércio Internacional, né, a ICC Brasil. E no dia 16 de novembro, a ICC Brasil estará, junto com a Anshan, fazendo um Brasil Day. Ah, que maravilha. Então, lá no stand da ICC... Eu já posso pôr na minha agenda? Pode pôr. Eu já estou convidado? Já está convidado. Maravilha, Tá então. bem? Então, gente, dia 16 de novembro, o Fala Carlão vai estar lá na COP desde o dia 8, de 8 até 18 de novembro. A gente vai participar do Brasil Day e vai trazer tudo isso para você que não perde nenhum Fala Carlão. Débora, adorei sua prosa aqui, muito obrigado. Obrigada, Carlão. É isso aí, gente. Falei aqui com a Débora Vieitas e esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fui!